É bem estranho estar nessa velocidade neste carro. Eu já andei, sabe, bem rápido em alguns carros esportivos por aqui. Mas com essa posição de dirigir e a visão que você tem à sua frente, você simplesmente não espera que ande, digamos, tão bem. Olá, pessoal! Bem-vindos ao número 27. Eu sou o Jack e este é um Citroën X-Sara Activa. Preparem-se para ficar impressionados. Este humilde carro de família detém o recorde do teste do alce sueco a 85 km por hora desde 1999. Mesmo naquela época, superando um 911 GT3 RS que só conseguiu 84 km por hora. Se acha isso incrível, ouça só isso. A revista francesa de carros L'Automobile fez alguns testes de curva em que este conseguiu atingir 0,94 Gs, superando um Honda NSX, que conseguiu 0,93 e uma Ferrari 512 TR com 0,92. Incrível, especialmente se você considerar que este não estava usando pneus de perfil baixo, pneus esportivos, como aqueles carros, mas sim humildes rodas e pneus 205/60 de 15 polegadas. Neste vídeo, vou te contar por que, apesar dessas conquistas incríveis, o carro ainda foi um fracasso comercial. Vou explicar como esse sistema de suspensão funciona. Vou tirar ele para dar uma volta, ver se é tão bom quanto dizem, e vamos terminar com uma reviravolta sobre o teste do alce que você não vai esperar. Esse foi o último Citroën a realmente experimentar com tecnologia. Foi o primeiro carro de produção a ter suspensão ativa anti-rolagem. Ele usava uma tecnologia parecida com a que tinha acabado de ser banida na Fórmula 1. O segredo desse sistema é que, ao manter o carro estável e nivelado na estrada, a roda, a área de contato do pneu, também ficava sempre plana no asfalto, maximizando muito a aderência e a estabilidade. Então, como ele fazia isso? Bem, tudo começou com o tradicional sistema de suspensão hidráulica da Citroën, mas esse aqui tem 10 esferas de suspensão. Ele tem 2 cilindros hidráulicos e as barras estabilizadoras ativas mantêm a rolagem em apenas 0,5 graus. O sistema era tão eficaz que a Citroën fez um anúncio genial na época. Tinha 2 carros, um parado em uma curva e o outro fazendo a curva a 60 milhas por hora. E dizia: tente descobrir qual deles está em movimento e qual não está. Brilhante! Vamos testar, ver se é tão bom quanto dizem. Certo, antes de tudo, esse carro tem outra idiosincrasia e é o seguinte. Tem um pequeno teclado aqui onde você precisa digitar um código para poder ligá-lo. Acho que era como um imobilizador primitivo. O X-Sara foi lançado para substituir o envelhecido Citroën BX. É incrível como ele tinha um design muito mais moderno. Mas o Tony teve participação nisso, pelo menos ele tinha suspensão hidráulica. E a Citroën tinha ficado um pouco incomodada com as críticas ao ZX, o hatch médio que veio logo antes dele, porque foi considerado normal demais e sem influência da Citroën. Este aqui tem um motor turbo de baixa pressão de 2 litros com 150 cavalos. Então, primeiro de tudo, vamos ver o que achamos do motor. E depois, nas curvas, podemos comentar sobre a suspensão. Até agora, porém, parece estar absorvendo tudo incrivelmente bem, mas sem aquela quantidade habitual de movimento que você teria em um sistema hidráulico da Citroën. Então, este aqui tem 150 cavalos de potência. De 0 a 60 fazem cerca de 8,5 segundos. Não parece particularmente rápido. E eu acho que isso se deve à natureza do turbo de baixa pressão desse motor 4 cilindros em linha. Também não é um motor que gira muito. O dono, Alex, me disse que isso lembra um motor a diesel em certos aspectos.
Acho que isso é um pouco exagerado, mas com certeza não é um motor que parece especialmente esportivo ou que gira muito, ou que afete muito a sensação do carro. Agora, no que realmente importa, nas curvas, ele as enfrenta com facilidade. Você pode entrar muito mais rápido do que imagina que deveria conseguir. E ele realmente não inclina. Agora, o meu próprio, o Mercedes CL 500 que eu tenho, um modelo mais recente de 2003, usa um sistema semelhante em alguns aspectos. É hidráulico, tem controle ativo de carroceria. Mas é especialmente impressionante como ele mantém o carro nivelado. Acho que os sistemas mais recentes permitiam um pouco mais de rolagem, porque isso aqui tem apenas 0,5 graus de rolagem, parece até meio antinatural como ele fica nivelado, não importa o quanto você force nas curvas. A posição de dirigir é confortável, mas o volante só ajusta a inclinação, não a profundidade, o que me decepciona. Gostaria que ele ficasse mais perto. Você tem aqueles bancos vela do estilo antigo dos anos 90, que são super confortáveis, mas a posição de dirigir é bem boa. Os instrumentos também estão todos dispostos de forma bem lógica. E embora alguns desses plásticos pareçam um pouco simples, no geral o interior é bem bom. Essa versão é Activa e eu acho que o modelo restilizado tem aquelas partes de madeira que dão um toque a mais. O interior, então, é bem convencional. A única coisa diferente que você tem aqui é a alavanca de altura que você não encontraria em um carro normal. Também tem um botão do modo esportivo ali em cima, que eu já tinha apertado antes, e é por isso que o carro estava ficando tão estável e nivelado. Com ele desligado, você sente um pouco daquela flutuação que teria nos Citroëns normais com esse sistema. Mas quando você chega na curva, ele ainda entra em ação e impede que o carro incline. É realmente impressionante. Os freios eles são incomuns porque você tem a parte Citroën de todo o sistema. O sistema hidráulico é o freio. Então eles são muito fortes, mas não tem absolutamente nenhuma sensibilidade. É simplesmente o jeito que ele passa por aqui, sem nenhum drama. Um carro como esse não deveria ser capaz de fazer isso. Uma coisa talvez seja que a direção não tem uma quantidade enorme de sensibilidade. Acho que ainda te avisa se você vai perder aderência na dianteira, mas não é, sabe? Com certeza não está conversando com você o tempo todo. Ela também é muito leve e relativamente rápida. Mas isso faz com que seja um carro que, de ponto a ponto, é realmente muito mais rápido do que deveria ser. Agora, na Europa, eles fizeram uma versão com motor V6, eles não se preocuparam com o mercado do Reino Unido, porque acho que era complicado demais mover o volante em um carro que já tem tanta tubulação e complicação. Isso é uma pena. Esse motor certamente cumpre o papel, mas acho que com o V6 ele realmente seria um Q-Car muito surpreendente. Vamos comentar daqui a pouco sobre a reviravolta do teste do Alce. Mas antes, por que um carro que não parece ter grandes defeitos e foi revolucionário não conseguiu entregar ou não teve sucesso comercialmente? Acho que o problema era que a Citroën sempre foi vista com um pouco de desconfiança porque o sistema hidráulico em geral era mais complexo do que o de um carro comum com molas helicoidais e amortecedores. Isso adicionava ainda mais um nível de complexidade e há muitas histórias sobre esses carros serem incrivelmente complicados e impossíveis de consertar quando apresentam problemas. Acho que hoje em dia isso já não é mais bem assim. A maioria dos componentes da suspensão pode ser reconstruída ou substituída por um preço relativamente baixo. E agora existe uma ECU Piggyback disponível que contorna os problemáticos componentes eletrônicos antigos de antes. O visual não agradava a todo mundo, mas eu acho que o design do Bottone é bem bonito. Os franceses costumam ser chamados de exagerados, e este é bonito de forma convencional. Não totalmente excêntrico, mas acho que eles têm um visual interessante. Não podemos tirar o mérito do incrível feito que a Citroën alcançou com isso.
Foi algo muito especial, muito à frente do seu tempo, sendo o primeiro carro de produção com sistema ativo anti-rolagem. Mas tem um porém. É impressionante que, historicamente, ele tenha se saído tão bem no teste do Alce. Agora, se você não conhece o teste do Alce, ele foi criado nos países do norte, acho que foi na Suécia. Ele foi projetado para simular algo inesperado surgindo no seu caminho. Você precisa desviar para evitar e depois voltar para a sua faixa. Este alcançou a maior velocidade máxima já registrada, 85 km por hora. Mas eu fico pensando, espera aí, como é possível que isso ainda seja verdade? Eu entendo que na época essa suspensão teria feito com que ele fosse mais rápido do que muitos supercarros que existiam ou tivesse forças laterais maiores. Mas hoje em dia a tecnologia avançou tanto, houveram muitos carros com controle ativo de carroceria, pneus muito mais largos, todo tipo de coisa que deveria ser mais rápida nesse teste. Então eu pesquisei um pouco sobre isso e descobri que o motivo pelo qual este ainda é o campeão, e isso não tira o mérito dele, mas o motivo pelo qual este ainda é o mais rápido de todos é que a forma como eles medem esse teste, a largura das faixas que eles usam com os cones, mudou ao longo do tempo. Então tem um canal no YouTube, KM77, um canal espanhol, onde eles fizeram um teste agora, comparando este com carros modernos. E ele não é tão rápido ali quanto alguns dos carros modernos seriam. Ainda assim, se sai muito bem, especialmente para um carro mais antigo, com pneus mais finos. Mas não deixe isso mudar sua opinião sobre ele, porque não se esqueça, na época em que ele foi lançado, um sedã familiar bobo, um carro de 4 portas, fazia curvas melhor do que o lendário Honda NSX e até mesmo a Ferrari 512. Agora, por causa dessa complexidade e do fato de que as pessoas têm tanto medo deles, você costumava conseguir comprar um por quase nada. Agora, eles desenvolveram um culto de seguidores. Então não são mais carros de 500 libras. Eu dei uma olhada e acho que agora só tem 2 à venda. Eles são muito raros. Então, um por 5 mil, outro por 7, o que é caro. Como um pedaço da história francesa, porém, eu acho que eles valem totalmente a pena. Muito obrigado a todos por assistirem, obrigado ao Alex por trazer o carro. Se você tem um carro que gostaria que eu fizesse uma avaliação, por favor, entre em contato, esses são os melhores endereços. Obrigado e até o próximo vídeo.